Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Vamos para o nosso devocional e o texto que quero compartilhar com os irmãos está em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Amém? Queridos, estava no dia de hoje meditando nesse texto e algumas coisas me chamaram a atenção. Quem conhece um pouco do livro de Deuteronômio sabe que ele é o livro das segundas palavras, né? É um livro ali direcionado para aqueles que iriam entrar na Terra Prometida, a primeira geração que saiu, não é, do Egito já havia morrido. E agora então Moisés, escrevendo Deuteronômio, ele repete várias leis que já haviam sido ditas lá em Êxodo. Por exemplo, o Êxodo 20 é falado sobre o decálogo, os 10 mandamentos. Quando nós vamos para Deuteronômio, no capítulo 5, é repetido o decálogo, os 10 mandamentos. E é interessante, queridos, que o Senhor começa aqui no verso 12 do capítulo 10, dizendo da seguinte forma: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Queridos, nós entendemos o contexto histórico dessa passagem. O Senhor estava tratando com Israel como nação. E como o Senhor trata conosco hoje? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, queridos, nós vemos que o Senhor hoje não trata com uma nação específica, mas sim com o Israel espiritual. E quem é o Israel espiritual? A igreja. A igreja, queridos, que eu e você fazemos parte. E é interessante que quando nós trazemos para nós, e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? O texto continua falando assim: não é que vocês temam o Senhor? A primeira coisa, queridos, que a palavra nos diz que o Senhor requer de nós é o temor. E o temor aqui, queridos, não é um temor de medo, mas sim um temor onde se expressa o amor, a obediência e a reverência ao Senhor. E ele continua falando: não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos? É interessante, queridos, que se nós estudarmos a respeito dessa palavra andar, a palavra andar significa dando passos. O Senhor, queridos, quer de cada um de nós que nós possamos dar passos, dia após dia, tendo um relacionamento com Ele. Como anda, querido, seu relacionamento com o Senhor? Você tem tido tempo para o Senhor? Você tem caminhado com o Senhor? Você tem andado com o Senhor? Porque essa era a ordem do Senhor para o seu povo. E o texto continua. Amem e sirvam o Senhor. E aqui, queridos, nós temos duas palavras-chave para quem quer servir ao Senhor: amar e servir. A palavra nos ensina que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao Senhor de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. E o interessante, queridos, é que quem ama, serve. E servir, querido, nada mais é do que você se colocar à disposição para fazer algo. É você se dispor na obra dele. Você tem servido ao Senhor? Você tem se disposto
Senhor, você tem feito aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer na casa dele? E o texto continua nos falando: amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Olha que interessante. Para guardarem os mandamentos do Senhor. E aí, querido, meditando nesse texto, eu lembrei de uma palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João, onde o Senhor Jesus diz que aqueles que amam guardam os mandamentos. Queridos, que possamos refletir nisso no dia de hoje. E o texto finaliza dizendo: para o bem de vocês. Que você possa meditar nessa palavra no dia de hoje. E que nós possamos, queridos, fazer a diferença. Que nós possamos amar ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, guardar os mandamentos. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.